Jamie em casa, cozinhe para ter uma vida melhor. Será que esse livro é legal? Vem que hoje eu vou te contar sobre esse livrão aqui, ó. Oi pessoal, tudo bem por aí? Eu sou a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Manual do Jardim. E sim, é Manual do Jardim. Horta tem tudo a ver e cozinha, vocês sabem que eu amo, né? Caso você não saiba ainda, a horta entrou na minha vida já quando eu era criança. Meus pais tinham horta, mas eu como adulta só peguei amor pela horta porque eu tenho muito amor a cozinhar. E quando a gente viu esse livro aqui, a gente teve que comprar, porque tem tudo a ver com a gente. Já o título, Cozinhe para ter uma vida melhor. É isso. Tem uma hortinha para cozinhar melhor. É isso. E a gente foi lendo esse livro, a gente foi começando a se identificar muito com ele. Ele pensa muito parecido com a gente, quis compartilhar aqui com vocês, para ver se vocês também, se quiserem, comprarem esse livro, darem uma olhada, porque o livro é um livro de receitas acima de tudo. Tem 100 receitas novas aqui. Se você já tá pensando, ai meu Deus, é receita chique, ele é um chefe, vou dizer pra vocês que tem receita bem chique com alguns ingredientes um pouco difíceis de achar, mas nada que não dá pra substituir por outros queijos, outro molho que a gente tenha por aqui. Porque o Jamie Oliver, ele é um homem inglês, tá? E ele reside então na Inglaterra também, e tudo isso começou porque ele ficou muito famoso. Caso você não conheça o Jamie Oliver, é um cozinheiro, ele tem programas de TV. Eu não assisto mais canal TV a cabo, né? Faz muito tempo, mas na época que eu assistia, né? Porque a tia aqui, a Vicky já é tia, assistia muito os vídeos dele. E o Jamie começou a ficar muito famoso, abriu muito restaurante, começou a trabalhar demais. E o que aconteceu? Fez todo aquele processo que a gente também faz, ou que a gente está tentando fazer aqui em casa, que é voltar uns passinhos para trás, que é comprar uma casinha num lugar mais afastado, onde ele morava, né, que é em Essex, e lá ele comprou uma casa com um jardim e ele fez o que ele descobriu que ajudava ele a se autorregular, que ajudava ele a se acalmar, que era uma horta. E aí tem tudo a ver, quero mostrar algumas coisas, quero compartilhar com vocês algumas coisas que talvez instiguem vocês também, porque é um livro que, olha, instigou muito a gente, dá vontade de plantar muita coisa e dá vontade de cozinhar muitas coisas diferentes. E se tu gosta de review de livros também, já deixa o teu like, fica aqui comigo até o final, porque tem muita coisa interessante, surpreendente para eu te mostrar que tem aqui dentro. Olha tudo isso. Como eu tava falando antes das receitas, né? Tem receita bem simples que dá pra fazer. A ideia é que não seja um livro de receitas comuns, um livro de receita que tu já conhece, é sim um livro de receita para te inspirar a quem sabe fazer uma utilização diferente daquele fruto, daquilo que tu colheu. Enfim, ele é um livro de 2008, tá? Mas a tiragem desse nosso é de 2016, não é um livro novo. Dá pra notar até pelo rostinho do Jamie. Mas ele tem tudo que um livro muito legal de receitas tem que ter. Imagens lindas, fotos excelentes. E tu vê que é tudo muito real. E tu vê o carinho que ele tem pelo jardim, pela hortinha dele, pelo que cozinha. Então, é um livro de receitas baseado em cozinhe com o que tu planta, cozinhe com o que é da época, o que deu no teu jardim, reutilize e utiliza isso daquele jeito que tu conseguiu. Vale lembrar também que o cultivo que ele faz é todo orgânico, tá? E ele usa muito em semente. Aí eu fico me questionando se é porque lá na Inglaterra é mais difícil tu conseguir esse tipo com os produtores. Aqui a gente consegue mudinhas muito tranquilamente, né? Até às vezes a gente dá preferência para comprar uma mudinha já mais desenvolvidinha, por exemplo, do alface, do que semear o alface. Ele tem uma frase muito legal aqui no livro que eu queria ler para vocês, que é a seguinte: o maior luxo da vida vem da experiência e do conhecimento. E eu penso que cozinhar e produzir alimentos estão entre as mais importantes que podemos aprender. E eu concordo muito com ele. Aqui em casa a gente pensa muito assim também. Que é um negócio que, além de tudo, dá muito prazer. Tu cultivar, tu entender o carinho que tem por trás daquilo, tu cuidar dos processos, é uma lição, é uma escola, né? Tudo isso é uma escola e é uma dedicação, carinho que tu põe naquilo, então tem tudo a ver com experiência, né? Aliás, ele divide todo o livro dele em 4 estações e ele dá dicas de cultivo baseadas na experiência que ele tem no jardim dele. Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas interessantes aqui no livro, então eu vou aproximar a câmera. A primavera me chamou bastante a atenção o seguinte, o cultivo dele de aspargos, que é um vegetal que eu não costumo consumir ele in natura, né? Já consumi ele em conserva, né? E também o ruibarbo, que eu nunca nem tinha visto um ruibarbo na minha vida. Esse é um ruibarbo, olha o tamanhão. E são plantas interessantes e não teriam problema de ser cultivadas aqui no Brasil, de acordo com as informações que eu achei, mas achei muito interessante que não é uma planta que a gente acha muito fácil, não tem saída, não tem muito costume, né?
Outra coisa muito legal que eu grifei aqui para mostrar para vocês é o foco na experiência, né? Para ele, o que importa é a experiência. Então, a gente vê, ele chama de churrasco, mas tu vê que é tudo que é feito na grelha, né? Qualquer coisa assada fora. Então, são coisas bem simples. Ele tá apoiando num caixote aqui, fazendo a comida, porque é tudo muito bonito. A gente vê que tem decoração de florzinhas, mas o que importa é o estar com os amigos, é essa vivência, é o sabor da comida. Então, nisso ele tem muito a ver com a gente, assim, que foge um pouco do eu vou fazer para postar, e sim, eu vou fazer porque eu quero viver, né? Se eu não postasse, eu faria, e essa é o que a gente pensa, coisas que a gente faria mesmo assim. Outra coisa interessante ainda no verão, né, os churrascos também eram no verão, eram dicas que ele dá sobre o cultivo orgânico, porque tudo que ele cultiva é orgânico, ele cultiva tudo através de sementes, né, a maioria das coisas através de semente, e ele dá algumas dicas sobre as lagartas, por exemplo, da borboleta branca, que atacam muito os repolhos dele. Bem interessante as dicas que ele dá. E mais pra frente ele dá uma dica legal com os tomateiros, onde ele plantou alho. Ele planta alho e manjericão, que são plantas bem cheirosas, né, com perfume muito forte, que tendem a afastar outros tipos de insetos que possam querer comer o tomateiro dele. Achei bem interessante, porque o tomateiro, vocês sabem, é um troço mais complicado, né? Ainda aqui, logo pertinho, ele vai falar sobre cenouras e beterrabas, e aqui surgiu me instigou de uma outra forma. Por quê? A gente tem costume de comer cenoura no bolo, a gente faz cenoura na salada, a gente faz cenoura no refogado, a gente usa a cenoura de várias formas, a gente come ela de várias maneiras, assada, fervida, enfim. E a gente não tem o mesmo costume, pelo menos eu não tenho o mesmo costume de fazer isso com a beterraba. E se tu parar pra pensar, a beterraba é muito parecida, ela é docinha. E aí, nesse sentido, ele apresentou algumas receitas aqui que eu ainda não fiz, mas vou fazer, como essa de beterrabas defumadas com filé grelhado ao molho de queijo cottage. Deve ser incrível. Confesso que eu nunca comi beterraba quente. Eu já comi a folha da beterraba, por exemplo, que é uma coisa que muita gente não come, eu como na salada. Isso porque minha mãe comia. Na sequência, eu marquei aqui pra vocês uma coisa que a gente não planta aqui em casa, mas que depois de ler esse livro, com certeza eu vou começar a plantar, que são feijões trepadeiros, né, que inclui a vagem, toda essa família. A gente tem um familiar nosso que ele planta feijão e ele dá feijão para nós todos. Então são 2 núcleos familiares que consomem feijão que ele planta. Isso já foi uma quebra de paradigma, isso é incrível, tu ter feijão que tu mesmo plantou, né? É surreal, é uma coisa que eu nunca nem tinha imaginado em plantar. E ele planta na horta dele, ele usa essas estruturas, né, para eles se pendurarem, mas aqui a gente tem cerca. E eu acho que vai dar muito bem na nossa cerca. Tem mais um vegetal que me deu muita vontade de plantar. Sobre as abobrinhas, ele fala sobre as punks, né, que são, nesse caso, as flores da abóbora e das morangas, que ele serve fritinhas. Olha que lindo! Na sequência, então, a gente vai falar um pouquinho sobre pimentas. E aqui eu resolvi mostrar pra vocês, porque a gente já tem vídeo aqui no canal ensinando a como plantar pimentas e os tipos diferentes de pimenta que tem, porque a gente gosta muito. Eu vou deixar ele aqui na descrição e também aqui nos cards, tá? E a dica que ele deu é uma dica que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu vou tentar só pra ver o que acontece. E a dica é dar menos nutrientes para um pé de pimenta, porque dessa forma vai estimular a planta a ter frutos mais saborosos. Alguém já tinha ouvido essa dica em algum lugar de dar menos nutrientes para a pimenta ter mais sabor? Bom, também a gente tem que partir do pressuposto que o Jamie Oliver tem um paladar diferente de nós, né? Ele consegue sentir nuances das diferentes pimentas. Eu não sei se eu sentiria, mas fica essa dica aí pra gente tentar e ver o que dá. Ele também fala que colher frutos ainda verdes estimulam a planta a criar novas flores e assim novas pimentas. Também é outra dica, nunca tentei, não sei se dá certo. Alguém já fez? Alguém sabe se isso aqui dá certo? E aí na sequência vem as frutas de pomária, que eu achei muito interessante porque quando a gente pensa em pomar, a gente pensa, tem que ser um monte de frutas, tem que ter um baita de um espaço, né? E na verdade não, tu pode ter poucas árvores, contanto que tu plante logo, né? Porque daqui a 5 anos tu vai começar a ter frutinhas e o que isso vai trazer. E nesse aspecto a gente se identifica muito com o Jamie Oliver. Ele tem muita animação por experimentar. Tipo, ele plantou maçãs. Aí ele pega, vou fazer uma salada hoje, coloca uma maçã na salada. Aí ele já comprou uma prensa para poder fazer o próprio suco dele. Ele quer aprender a fazer cidra. Ele nunca fez, mas ele vai aprender. Então tudo é uma chance
de aprender alguma coisa nova. E a cozinha e o jardim são exatamente isso, uma oportunidade de aprender, de melhorar, de rever valores e conceitos, pelo menos é assim que eu penso também. Ainda das coisas que eu mais gostei aqui, eu grifei, que eu não posso mostrar tudo, que senão eu mostrava tudo, é sobre as abóboras. E olha que interessante aqui o que que tem. Uma receita de sopa de abóbora com o melhor queijo parmesão. E quem acompanha aqui o canal já viu minha receita de creme de abóbora, que é muito similar. E tem até esse detalhe aqui, que eu não tinha copiado do livro, que é folhinha de sálvia fritinha no azeite de oliva, crocante, jogadinha por cima, que é um toque espetacular. Caso vocês ainda não tenham feito, se surpreendam com um sabor que é isso aqui. É o docinho com crocante perfumado. Gente, incrível. Vou deixar aqui em cima também nos cards embaixo na descrição, tá? Ainda sobre abóbora, tá? E outra coisa que eu nunca fiz, vou fazer muffin de abóbora. Sabe aquela história que nem a da beterraba, que a gente não usa coisas para fazer receitas diferentes, acaba sempre nas mesmas? Tá aí, um bolinho feito com abóbora. Imagina que docinho maravilhoso. E a gente colhe muita abóbora aqui no Rio Grande do Sul. É uma plantinha que dá. Se tu plantar muito, olha, vai dar. Pena que ela ocupa muito espaço porque ela se espalha, né? Mas olha, excelente. Eu gosto muito de abóbora. E se você gostou do review desse livro aqui, já deixa teu like que isso ajuda muito o canal. Eu vou deixar aqui também na descrição um link para compra desse livro. Caso você tenha interesse em comprar esse livro, se comprar pelo link que tá aqui embaixo, você ajuda o nosso canal a seguir em frente, trazendo mais conteúdos como esse. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui nos comentários também. E a gente se vê no próximo vídeo.